bem-vindos a mais uma aula do nosso bloco de cardio e vamos lembrar que essa é a segunda aula dos determinantes do débito cardíaco. Se você não viu a primeira aula sobre a explicação do que era o débito cardíaco e como a gente chegava, né, aos valores de débito, assista a aula anterior nesse nosso canal mesmo, tá bom? Vamos lá. Então, nós falamos na aula passada, um breve resumo, que o débito cardíaco ele era influenciado pela frequência cardíaca e pelo volume sistólico. Só que nós temos que entender que o volume sistólico ele pode ser influenciado por outros fatores, como, por exemplo, a pré-carga, a pós-carga e a contratilidade cardíaca. Vamos entender cada um desses fatores separadamente. Começando pela frequência cardíaca. A frequência cardíaca era determinada pelas quantidades de despolarizações que eu tenho no nó sinoatrial. De uma maneira muito geral, o nó por si só não precisa de nenhum interferente para que você crie aquela propriedade de formar um impulso elétrico. No entanto, em situações das quais eu preciso de um aumento dessa frequência e na contratilidade, nós temos vários mecanismos dos quais nós podemos utilizar, né, o corpo pode utilizar, para que esse batimento ele seja mais acelerado. Tá? Eu tenho um ataque cardíaco. Como que eu faço isso? Primeiro, a gente tem que entender que nós temos um hormônio chamado de noradrenalina, que vai agir lá em receptores beta-adrenérgicos, lá naquela região do nó ou do músculo cardíaco. Depois vocês vão ver em outras aulas que pode agir em vasos sanguíneos, né? Tem várias outras ações dele também. É, essa ação proporciona um aumento na concentração de cálcio nessas regiões. Tá? Então, existe uma abertura de canais de cálcio tanto no nó quanto no músculo cardíaco, o que facilita tanto a despolarização quanto a contração muscular. Ainda lá no nó, eu mudo o limiar de descarga, né, daquela célula. Era menos 70, foi para menos 60, por exemplo. Tá? Então eu mudo esse limiar. E ali, ainda mais aprofundadamente um pouquinho, nós aumentamos a quantidade de canais do tipo FAMI, que são aqueles canais de sódio meio diferentes, que tem um pouco de saída de potássio também. Então a gente aumenta a permeabilidade ali do sódio àqueles canais. Tudo isso faz com que nossa frequência ela seja aumentada, tá? Eu aumento essa frequência no mesmo período de tempo. Então, eu tenho mais descargas elétricas no mesmo período de tempo. Quando a gente olha o gráfico, aqui, ou melhor dizendo, esse desenho aqui, né, da acetilcolina, ou do sistema parasimpático, nós temos o oposto, né? Nós temos uma diminuição. Então, a ação da nora lá no músculo cardíaco acelera o coração. A ação da acetilcolina diminui a frequência cardíaca. Então, uma bradicardia. Como que ela age? Ela vai agir especificamente nos receptores de potássio, tá? Nos receptores de potássio, ou seja, ou melhor dizendo, nos canais de potássio. Por que que ela age lá? Quando eu deixo os canais de potássio mais abertos, eu tenho uma saída mais favorecida de potássio. E essa saída mais favorecida faz com que essas células hiperpolarizem. Essa hiperpolarização faz com que eu demore mais tempo para chegar naquele limiar de menos 70. Então, isso vai retardar, né? Ele vai atrasar essa descarga elétrica e, consequentemente, os batimentos ficarão mais lentos, né? Então, eu tenho mais batimentos, aliás, menos batimentos naquele intervalo de tempo. Muito bem. O que é então pré-carga? Pré-carga é o estiramento do músculo cardíaco que é influenciado pela pressão do sangue chegando ali e que é influenciado pelo volume de sangue que chega também. Então, se você pegar na regrinha, é basicamente quanto maior o volume que eu tenho, mais pressão eu vou fazer na parede. Quanto mais pressão eu faço na parede, maior a pré-carga. Tá? Então, maior o estiramento, né, desse músculo e maior a pré-carga, consequentemente. Então, lembrando que a pré-carga é esse grau de estiramento do miocárdio perante a um volume de sangue, né, que chega ali. A gente pode falar que ela está ligada ao retorno venoso e ela é basicamente a mesma coisa do que o volume diastólico final, tá? Então a gente tem ali o volume diastólico final sendo a pré-carga, porque basicamente ele é o volume que chega no seu coração.
que faz pressão na parede e que estira o miocárdio, tá? Se a gente olhar nesse gráfico, a gente consegue compreender exatamente o que está acontecendo. É exatamente aquele mesmo gráfico que a gente analisou na aula de débito cardíaco, que está aqui, ó. Então, começa com 50, né, que é o volume que resta ali no meu coração após a sístole. Eu tenho aqui o enchimento, só que percebam que eu tenho mais volume. O gráfico se desloca para a direita. Se eu desloco esse gráfico para a direita, percebam que eu alcanço aqui, né, a contração isovolumétrica. No ponto D, eu tenho a abertura da válvula aórtica. E eu tenho agora que criar mais pressão. Olha onde chegou aqui em cima no ponto E. Eu preciso de mais pressão para jogar esse sangue para frente, tá? Vocês vão ver que isso aqui está intrinsecamente ligado ao mecanismo chamado de mecanismo de Frankenstein, tá? Então, quanto mais pré-carga eu tenho, maior será a contratilidade do meu músculo, certo? E a pós-carga, por sua vez? A pós-carga nada mais é do que a força que o seu coração tem que fazer para vencer a resistência que eu tenho na hora, tá? Então, a pós-carga, ela é basicamente a condição que impede que o sangue circule bem. Como assim? Vamos imaginar uma situação onde o paciente ele é hipertenso. Então, a pressão que eu tenho ali, causada pela hipertensão, né? A pressão que eu tenho no sistema arterial, ela já é maior. Ao invés de ser 12 por 8, ela vai ser 14 por 9, vai ser alguma coisa parecida com isso, né? 14 por 10, 15 por 10. Então, ou seja, a pressão diastólica, que seria aqueles 100 milímetros de mercúrio, né? Ou 140 por 100, né? Que seria então aqueles 100 milímetros de mercúrio, é justamente a pressão que eu tenho que vencer agora. É essa representação aqui, ó. Se a gente olhar nessa imagem, nós temos aqui que seria 80, que é o normal. Só que nesse caso, eu tenho que superar isso aqui. Eu tenho que fazer uma pressão de 100, por exemplo, tá? Para vencer isso aqui. Isso faz com que eu crie uma pressão maior e eu consiga ejetar esse sangue para fora. Só que percebam que quando a pós-carga ela é muito alta, o que pode acontecer é que eu tenha uma ejeção diminuída. Vejam aqui, ó, o ponto A agora, esse pequenininho aqui. Antes eu tinha 50 ml de sobra, né? Agora eu tenho, por exemplo, sobrando dentro do ventrículo 75. Né? Lembra que aqui nesse ponto A é o volume sistólico final. Então eu tenho aqui um volume que ele é maior do que eu deveria ter. Isso porque o coração não conseguiu, por mais que, né, ele tentou, que ele não conseguiu jogar todo esse volume para frente, porque a resistência que é o que resulta ali da pós-carga, né, ela atrapalha esse fluxo, certo? Ah, professor, como que eu posso vencer isso aqui, né, em uma condição fisiológica mesmo? Aumentando a frequência cardíaca. É o que vai acontecer, tá? Então, nesse caso, a contratilidade, ela deu uma titubeada aqui, né? Você não consegue jogar todo o sangue, mas se eu aumentar a frequência, eu tento voltar àqueles parâmetros do débito cardíaco. Ou seja, eu estou fazendo isso para tentar manter o mesmo débito, né? Então, se eu, lembra lá das variáveis? Se eu não tenho um volume sistólico bom, eu pelo menos aumento a frequência cardíaca para manter o mesmo débito cardíaco, tá? Lembra sempre disso que vai ser importante na vida de vocês. Como eu já havia te falado, né? Nós temos um mecanismo chamado de mecanismo de Frankenstein. O mecanismo de Frankenstein, ele é baseado justamente em alguns princípios que fazem com que seu coração ele contraia melhor. Como isso acontece? Vamos começar pela pré-carga. Quando a gente lembra da pré-carga, que é aquele volume que faz a pressão, que faz o estiramento, temos que sempre lembrar que quanto maior a pré-carga, ou seja, maior o volume que chega ali, maior será o grau de estiramento daquele coração. Só que isso gera uma consequência. Quanto mais estiramento eu tiver, mais fácil vai ser entrar cálcio lá no nó sinoatrial. Então, por que isso acontece? Porque simplesmente quando você dilata aquele nó,
você facilita, é por estiramento. Então, você abre o canal por estiramento. E cálcio entra naquela célula, facilitando a despolarização daquela célula. Ou seja, somente a presença de mais sangue no meu ventrículo, ou no meu coração, especificamente aqui, a gente pode até falar que o maior impacto que seria no átrio direito, né, que é o que está recebendo esse sangue, ele vai acabar disparando essa informação lá no nó, que tem mais volume, então eu tenho um estiramento maior, e esse estiramento maior vai resultar em um aumento da permeabilidade do cálcio. Isso vai favorecer a despolarização, favorecendo o cronotropismo, né, positivo nesse caso, então aumento da frequência cardíaca. Ao mesmo tempo, esse estiramento também age no músculo cardíaco. Então, o músculo cardíaco, quando ele é estirado, eu vou ter uma abertura dos canais de cálcio também, tá? Por estiramento, e cálcio vai entrar, o que vai facilitar as pontes cruzadas de interagir, né? A quitina e miosina, de fazer a força ali, de fazer a interação com elas. Consequentemente, eu tenho maior força de contração, ou seja, eu estou aumentando o inotropismo positivo, tá? Esses dois mecanismos, eles são baseados nos fatores intrínsecos. Eu posso ter ação de hormônios aqui, ou neuropeptídeos, posso. Por exemplo, a noradrenalina, a epinefrina ou a acetilcolina, como a gente já comentou, que vão fazer efeitos parecidos, tá? Mas vocês viram essa parte da nora lá na aula de controle da pressão, tá? Então elas agem como um mecanismo que vocês viram lá chamado de mecanismo de Bainbridge, tá? Se você não se recorda, dá uma olhada lá na aula de controle da PA, tá certo? Então, ó, quanto maior a pré-carga, mais estiramento muscular eu vou ter, e quanto maior o comprimento dessas fibras, maior a força de contração por elas exercida, será o volume sistólico, tá? Então, só lembra uma coisa. A gente está falando quanto maior o grau de estiramento, vai ser melhor a força, só que isso tem um limiar, tá? Existe um limite para as coisas acontecerem. Se eu ultrapassar demais esse limite, eu começo a ter alterações que seriam ruins para o coração, tá? Então, aqui embaixo, ó, depende da relação comprimento e tensão, sim, para que a contratilidade aconteça. Mas, se a gente olhar nesse gráfico, a gente vai justamente entender que, ao depender do caso, a tensão pode ser ou extrema ou muito pequena, né? Então, nesses dois casos aqui da extremidade, ó, nesse caso E, nós temos como se fosse um estiramento do seu coração máximo. Assim, eu estirei, aliás, além do máximo que eu podia estirar. O que que aconteceu? Você percebe que as pontes aqui cruzadas, elas não interagem, né? Que seriam essas estruturas azuis com as vermelhinhas. Com isso, eu não tenho a quitina e miosina fazendo força. Se eu não tenho essa força, a contratilidade, ela cai muito, tá? Ao mesmo tempo que se as fibras estão muito sobrepostas, assim, ó, vai acontecer um processo muito parecido. Só que acontece nos casos, por exemplo, de hipertrofia, né, concêntrica no coração, que faz com que as fibras elas fiquem muito sobrepostas. Então, elas não são úteis para fazer contratilidade também. Então, esses dois casos, que seria o A e o E, são os extremos. O que a gente sempre deseja é esse aqui, ó, que é o C. Então, eu tenho um range aqui, ó, de grau de estiramento, que é o perfeito de 2 a 2,3 micrômetros. Não precisa lembrar desses números, mas é importante nesse gráfico aqui. E tudo que tendenciar para cá, eu vou estar dizendo que eu estou causando uma hipertrofia nesse coração. Tudo que eu direcionar para a direita é basicamente uma cardiopatia dilatada, tá? Eu estou dilatando esse coração. E aqui na contratilidade a gente vê exatamente isso, ó. Quando eu tenho uma eficiência de contratilidade, eu consigo mandar mais sangue para fora do meu coração. Se eu tenho, se eu tinha que ter 50, agora eu tenho só 25, porque a eficiência de contração ela foi melhor. Isso faz muito sentido quando a gente pensa numa adaptação do coração ao exercício físico. Então, quem é atleta, ele acaba tendo uma eficiência tão grande de mandar o sangue para a aorta, né, o que acontece aqui nesse gráfico, que a frequência cardíaca dele sempre vai ser mais baixa, para manter o mesmo débito. Então, imagina lá que ele tem um débito cardíaco, ele tem que manter,
Só que ele tem uma força de contração muito grande. Então, o volume sistólico dele acaba sendo maior, que é o que eu estou falando aqui, né? Eu mandei mais sangue para frente. Se o volume sistólico dele é maior, e sempre eu tenho que relacionar isso com a frequência cardíaca, para manter o mesmo débito cardíaco, é só eu diminuir a frequência cardíaca, tá? Então, por isso que é bom a gente se exercitar, por isso que é bom a gente treinar, né? Ou fazer um cardio, né? Porque isso vai acabar favorecendo que você tenha uma fração de ejeção mais bem conservada ou melhorada, e você pode diminuir a sua frequência cardíaca, certo? Então, em resumo, essa contratilidade, ela está baseada sempre nos canais de cálcio. Então, o estiramento vai abrir esses canais de cálcio, tanto no músculo quanto no nó, né? Essa aqui é a representação do músculo. E esse cálcio, ele vai entrar nessas células, né? Interagindo ali com as cascatas intracelulares, interagindo com a troponina e posteriormente com a quitina e miosina, fazendo com que a contração aconteça. Ah, professor, eu posso ter outros interferentes que causam esse aumento da entrada de cálcio? Posso, que a gente até já viu, que é a norepinefrina ou a própria epinefrina, né? Lembrando que a nora é o neurotransmissor e a epinefrina é o hormônio. De todo modo, essa interação com as células vai fazer com que eu tenha maior entrada de cálcio, e quanto mais cálcio eu tenho, mais cálcio eu libero do retículo, e quanto mais cálcio eu tenho dentro da célula para ser utilizado, mais pontes cruzadas eu posso acionar, fazendo com que a minha contratilidade ela melhore muito. Bem, espero que vocês tenham entendido essa aula de débito cardíaco. Lembrando que elas são duas partes dessa aula. Então, temos a primeira parte explicando o que é débito e depois os controladores desse débito. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, gostado dessa aula. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.